verifica hoje no cenário, hoje, principalmente no estado de Goiás, né, quanto à questão de ter equipamento eficiente, né, para atender às nossas indústrias, né? Como que o senhor enxerga o cenário hoje? Como que é essa crescente? Como é que está essa demanda hoje aí, desse mercado hoje para nós aí? Tá bom, eu vou fazer um breve review de 27 anos que eu estou aqui no estado. Então, quando eu cheguei aqui, em 98, 99, eu montei logo uma empresa de tratamento de efluentes, montagem de equipamentos e também eficiência em tratamento de efluentes industriais. Eu trabalhei durante 5 anos nessa área, de 98 até 2004, 6 anos nessa área de empresa, e eu posso dizer, Tiago, que o cenário mudou muito de lá para cá, porque o nosso estado era muito voltado à agroindústria, ainda é, mas os empresários eram assim, né? Tinha as indústrias, mas interessa tirar o lucro para comprar boi. Hoje o cenário mudou um pouco, a agroindústria cresceu bastante e a gente tem aí um cenário de uma indústria em Goiás muito diversificada, principalmente forte na área de farmacêutico, só farmacêutico é o mundo, né, Tiago? Porque cada indústria farmacêutica tem uma especificidade, indústria de cosmético nem se fala, é só no eixo de Goiânia e Aparecida a gente tem mais de 50 indústrias de cosméticos aqui, todas com alguns problemas. E o cenário se estendeu não só para as indústrias, como também para hospitais, né? Porque a legislação, cada dia que passa, fica mais rigorosa e tem que atender a legislação. E daí sempre está correndo atrás da legislação e desenvolvendo tecnologias. Então, essa parte de adequação do sistema de tratamento de efluentes para a indústria, é assim, cada caso é um caso, né, Tiago? Porque a DQO muda, a DBO muda, os contaminantes mudam, a sazonalidade também, e isso faz com que o equipamento tem que ser versátil, né? Tem que se adaptar a essas condições. E a automação chegou aí para ficar, porque a gente não pode mais, como é o cenário ainda, né? Coloca o pior funcionário para operar a estação de tratamento de efluentes, né? E daí não funciona. Eu também, as empresas têm que fazer uma previsão de quanto a empresa vai crescer para poder a estação atender a demanda. Então, tem muita coisa para ser feito, tem muita adequação para ser feita, o mercado não é para amadores, porque a coisa começa a se agravar no momento que não atende a legislação, e nem a empresa que contrata e nem a contratada quer ter prejuízo. Não é isso, Marcelo? Eu acredito que você passa muito por isso nos projetos que você coloca, porque a gente tem que seguir as etapas, né, Marcelo? Primeiro, o teste preparatório, piloto, ter alguma segurança para reduzir os riscos, para depois escalar, né? Isso aí, né? E o treinamento de equipe também, né? Tem que ser muito bem feito, o pessoal tem que estar, né? Tem que ser bem escolhido, né? Uhum. Quando eu trabalhei na Nauco, que hoje é Colab, uma das maiores empresas do planeta, na área de tratamento de água, colocaram na minha mesa uma coisa bem clara, fora os manuais de tamanho, né, Marcelo? Botaram também uma plaquinha, né, escrito, make right the first time, ou seja, faça certo da primeira vez, né? E isso ficou gravado na minha mente, e olha que eu trabalhei na Nauco, para vocês terem ideia, em 94. É um desafio para todos nós, porque cada vez mais vem empreendimentos com áreas reduzidas, né? A gente conversa muito aí, eu e o Marcelo aí, sobre os projetos de Porto Alegre. Então, ele vai poder falar melhor, né? Todo o trabalho que ele tem aqui com a gente aqui, e sempre nos atendeu. Então, assim, sempre tem sido um desafio. E esse mês acabou de chegar um desafio muito grande para a gente, né? Principalmente para ele, que é o nosso projetista aqui. Então, ele vai poder aí se apresentar, né, Marcelo? Fica à vontade, passa a palavra aí. E fica à vontade aí de falar, de dar umas palavras aí. O pessoal tá me mandando mensagem aqui, dizendo, não vou conseguir entrar agora na live, me manda depois o gravado. E depois eu vou mandar pro pessoal, para todo mundo o gravado, tá? Então, Marcelo, eu te passo a palavra, fica à vontade, a palavra está contigo. Bom, sou o Marcelo, sou sócio fundador da Hidrocicle. A Hidrocicle é uma empresa que trabalha com tratamento de efluentes industriais desde 2008. Na verdade, industriais, né, não foi desde 2008. A gente iniciou
a partir de um projeto de reuso na lavagem de veículos, em parceria com a URGS. Então, eu trabalhava na área, conhecia um mestrando na URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estava trabalhando num projeto legal de reuso. E eu estava com um amigo também que estava a fim de abrir uma lavagem sustentável, uma lavagem ecológica. E encontrei esse amigo na faculdade, disse, eu tenho um parceiro que está lá fazendo mestrado sobre isso e eu quero desenvolver um equipamento para reuso de água, né? A gente escreveu um projeto e, pela inovação do projeto, a gente conseguiu aprovar um financiamento da FINEP e a gente desenvolveu a tecnologia Renova a partir daí, né? Que é uma estação de tratamento para reuso de água a partir da flotação por ar dissolvido, né? Então, a Hidrocicle iniciou comercializando essa tecnologia. E aí sim, ao longo, né, do desenvolvimento, aprimoramento dessa tecnologia, agregando novas tecnologias, como, por exemplo, o ozônio, em conjunto com a flotação por ar dissolvido, a gente conseguiu acessar novos mercados. E aí sim a gente entrou nos efluentes industriais, né? Então, a gente iniciou com reuso de água na lavagem de veículos, caminhões, ônibus, trens, carros, e daí, com os aprimoramentos, a gente atingiu os efluentes industriais, né? Então, hoje a gente tem estações, entrega soluções para indústria de reciclagem de plásticos, indústria de cosméticos, indústria de produtos saneantes, tem, né, são vários, defensivos agrícolas também. E agora a gente está com o desafio que o Thiago comentou, né, que é uma clínica hospitalar. Então, e lá são dois desafios, né? Um novo setor e o tamanho da estação. Então, a gente, dentre as inovações está o tamanho da estação, né, que é uma estação compacta. E lá a gente conseguiu encaixar uma estação num local que eles estavam com dificuldades para que alguém colocasse lá a solução. Acesso à informação, acesso à tecnologia, o melhor, a um curso onde vai capacitar eles a ir até o cliente, entender aquela demanda, e melhor, o Marcelo e a Hidrocicle, eles estão disponibilizando parcerias, né? Essas parcerias podem ser como uma representação comercial, pode ser uma parceria via Versat ambiental aqui em Goiânia, ou pode ser uma parceria direta, né, via Hidrocicle. Então, o que a gente precisa é atender o mercado. Visto que tem alguns nichos de mercado onde vem crescendo cada vez mais as demandas, principalmente a área hospitalar, né? A gente já sabe aí de um possível cenário aí para 2026, né? Fora a área química, né? Fora outras áreas aí, fora a área têxtil. Então, assim, tem um leque de opções. E o que eu particularmente vejo no produto da Hidrocicle do Marcelo é que ele é um produto versátil, né? Por ser um equipamento que desde lá atrás, desde 2005, né, quando eu estudei, né, sobre questão dos impactos provenientes em municípios, né, em impactos ambientais em áreas adensadas, com densidade populacional alta, então essa sempre foi a minha preocupação, né? Como a gente iria cuidar, visto que as metrópoles aumentam cada vez mais o consumo, o uso dos recursos hídricos, né? Então, esse produto do Marcelo, ele atende muito bem um leque de indústrias, né? E isso foi que me faz permanecer com ele, e é uma parceria de anos, e que com certeza vai durar por muito mais. E a parte de projetos, sempre, né, elaboram os projetos em 3D, né? O cliente ele consegue visualizar os projetos. Isso é algo assim que a gente teve até um feedback positivo essa semana de um cliente que falou: olha, isso aqui a gente conseguiu enxergar tudo, muito bom. Então a gente fica feliz, né, quando a gente pega os projetos que a gente entrega com excelência. E quando eu falo de excelência, é excelência desde o início, desde o atendimento com o cliente, como que é a chegada do consultor até o cliente, o que ele deve se atentar numa visita prévia, né? Quais são os pontos que ele tem que se atentar, quais são os pontos que ele deve levar em consideração.
E isso só aprende com treinamento. Infelizmente, eu não tive assim um treinamento quando eu saí da universidade, da faculdade. Eu aprendi com o Marcelo, aprendi com outros parceiros que já foram, né? Mas assim, eu nunca tive um curso para, tipo, olha, faz isso aqui, isso aqui. A ideia do curso é encurtar esse tempo, né? Quer dizer, se eu aprendi tudo em 7 anos com o Marcelo, a ideia é entregar tudo para esse curso. É obviamente que 1 mês é muito pouco, a ideia do curso eu vou falar na frente, na apresentação, mas a ideia é já embasar, né, já dar conhecimento técnico um pouco para que ele chegue lá e ele se sinta seguro. Obviamente que o estudo é diário, né, a gente todo dia aprende alguma coisa. Então, o nosso curso, ele é um curso voltado para ETs compactas, né? Então, a gente tem esse produto aí do Marcelo, né? Que é uma ET hoje, uma das ETs que eu considero hoje, uma das ETs mais compactas do Brasil, né? Então, é uma ET que ela se encaixa perfeitamente bem em qualquer empreendimento. E ela tem um sistema, a tecnologia dela é por injeção de micro e nanobolhas, né, o FAD, né, que é a flotação por ar dissolvido. Quem que é o público-alvo? Nosso público-alvo? Para quem que é esse curso? Esse curso é para profissionais da área de meio ambiente em geral, engenheiros, técnicos industriais, técnicos da indústria química, petroquímica, né, e de alimentos. Estudantes recém-formados em engenharia ambiental, química e sanitária. Gestores, de uma forma geral, consultores ambientais, operadores de estação de tratamento de água e de efluentes. Quais são os nossos entregáveis do curso, tá? O nosso curso, eles vão ser através de aulas presenciais. Nesse momento, a gente está prezando muito por aula presencial, para o aluno ter essa vivência, né? De poder vir até a FIEG, termos aulas aqui, serem ministradas aqui em salas climatizadas, né? Então, vai ter um suporte, né, da instituição, né, de poder abrir as portas para esses profissionais que querem se profissionalizar. Visitas em loco a projetos já implantados, né? Material didático próprio, né? Nós vamos ter um material didático próprio. Já está pronto esse material, falta só mandar imprimir, mas já foi diagramado, já foi feito toda a revisão bibliográfica, então assim, está um material muito bacana. Outra possibilidade, né, dos entregáveis é a possibilidade de representação da ET aqui no estado, né? A pessoa que quiser, olha, eu quero ser um representante, me identifiquei com a tecnologia, me identifiquei com o trabalho, como que eu faço? Aí precisa entrar em contato com o Marcelo ou comigo, né? O Marcelo vai, nós juntos, né, vamos ver a possibilidade dessa pessoa ser um possível representante para estar representando a nossa tecnologia. Vai ter um suporte e uma consultoria da Versace Ambiental nos projetos de ET. Então, o Marcelo fica em Porto Alegre, o Thiago da Versace fica aqui, e para a pessoa se sentir segura após o curso, é o que eu sempre digo, o aluno é sempre um casamento eterno com o professor. Então, ele vai ter o suporte meu aqui via WhatsApp, só para vocês terem noção. Desde 2019, a Nutriex, uma das maiores indústrias de nutracêuticos e cosméticos, até hoje nós temos o WhatsApp do grupo. Então isso faz parte, a qualquer momento o cliente pode entrar em contato e da mesma, né, vai entrar em contato, vai pedir uma possível ida nossa lá para verificar alguma questão. Mas o que eu quero dizer é que o aluno também vai ter a mesma liberdade com a gente, ou seja, depois do curso ele vai estar amparado. Grupo de WhatsApp. Com isso, um dos entregáveis também em parceria aqui com a IEL e a FIEG é dar um curso de marketing, ele é gratuito, tá? Nós ganhamos, esse curso na verdade ele é pago, mas pelo curso nós ganhamos esse curso para
bonificar esse aluno, né? Esse aluno que quer aprender, empreender, né? Porque muitas vezes sai engenheiro, mas ele não tem assim uma visão de ser empreendedor, de ser, vamos dizer assim, ele sai engenheiro, mas ele não sai vendedor, né? Então, aqui ele vai ter um suporte, né, para poder alavancar isso. E eu também, dentro da engenharia, eu sempre falo isso. Falo, todo engenheiro tem que ser vendedor. Ele tem que aprender a vender os produtos, principalmente projeto. E com isso, vai receber no final um certificado, né, da Versace Ambiental, com o selo da Hidrocicle, né? Nós vamos entregar aqui para esse aluno e nós vamos acompanhá-lo até que um dia ele diga assim, não preciso, estou tranquilo, consigo voar sozinho. Bom demais. Como que vai ser essa dinâmica, né? Então aqui nós temos aqui, eu dividi aqui essa dinâmica. A dinâmica para esse curso, ele vai ser da seguinte forma: nós temos aqui a teoria, né? Nós temos que é 20%. Nós vamos aprender desde compreender os conceitos mais básicos, né? A parte fundamental do que é água, do que é o efluente, como que se caracteriza um efluente, as águas. Então nós vamos partir do início, que é conceitos fundamentais. Depois nós vamos partir para a legislação aplicada. Quais são as legislações pertinentes para o efluente, né? Nós vamos falar de CONAMA, nós vamos falar de leis complementares, porque às vezes a gente que roda aqui vários locais, a gente tem que entender o que se aplica, qual a lei se aplica àquele caso. É uma lei estadual? É uma lei municipal? É uma lei federal? Então a gente vai poder estudar essas leis e saber e orientar, porque às vezes o próprio cliente ele não sabe qual lei se aplica. Já aconteceu várias vezes de eu chegar lá, não, mas eu falei, olha, aqui não é a lei federal, aqui é a Saneago. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Vai ter os 20% da entrega, que é compreensão de como se elabora os projetos. Não é fazer o projeto, mas é ter uma concepção de como que elabora os projetos. Então, eu vou mostrar para eles como que o Marcelo faz, né? De repente o Marcelo vai ter a participação dele de como que ele mostra ali, né? E se a pessoa se interessar e de repente querer fazer um curso, né? Em relação a isso, com o software, aí é um outro passo, né? Depois desse curso, né? Que a gente pode estar implementando. Mas vai ter uma compreensão de como que é elaborado, de como que se faz. E o projeto, quando eu digo, não é só o projeto fim, que é a entrega daquele projeto na planta, não. O projeto é desde a visita no cliente. É desde a visita ao cliente, quando ele entrega, quando ele deu o treinamento e depois o monitoramento, né? Porque tem toda uma etapa a ser feita, né? O mercado está aí, eu vejo que tem muitos consultores aí que eles pecam em alguma dessas etapas, né? Ou ele erra no início, no atendimento, ou ele elabora um projeto mal executado, o projetista não fez aquele projeto de acordo, ou ele no meio abandonou o cliente do meio do monitoramento, ou não fez um treinamento adequado. Então a gente precisa capacitar as pessoas. Depois, os outros 20% é como administrar as ETs, né? Então vem a parte de monitoramento, vem a parte de visitas. Então todos os nossos clientes são monitorados, tá? Às vezes tem um cliente que ele já tem o próprio monitor, ele já tem o funcionário dele, né, que ele monitora. Mas sempre que tem alguma dificuldade, ele liga para a gente, olha, é uma nova linha, é um novo produto que está sendo feito, a gente está com dificuldade no pH, está vindo muito sólido. Então, a gestão da ET, ela é extremamente, ao mesmo tempo, ela é fácil, mas ao mesmo tempo é complexa, porque nós vamos aprender no curso quais são as unidades de tratamento, o que compõe o sistema. E isso é super importante, todo mundo entender o que cada fase faz, qual é a função, e isso só se aprende indo em loco, botando a mão na massa e aprendendo como fazer essa gestão.
E os outros 20% é de entregar realmente para o cliente a solução. A gente vê muitos profissionais no mercado que às vezes ele não entrega a solução, e quando ele entrega parte, né? Fica aquela coisa assim, não é aquela solução de fato, né? Então, a ideia nossa é esse 360 aqui, ó, né? A gente fechar esse circuito aqui e com certeza vai ser uma entrega assim de um projeto perfeito. Estrutura do curso. O curso ele tem duração de 30 dias, como eu disse, aula teórica e prática, né? Esse momento a gente vê que tem o mercado, né? Tem pessoas que vão vir para fazer esse curso, pessoas que não puderam ter a oportunidade de participar hoje da live, mas que já me avisaram que vão vir. Então, assim, já enxergaram esse mercado, né? Tem essa lacuna aí para ser preenchida. Então, encontros presenciais aos sábados de manhã para a parte teórica aqui na FIEG, parte da tarde, um horário da tarde ali, nós vamos fazer a visita até o cliente, nós vamos ver desde a área limpa até a construção da hidráulica, da elétrica, como que foi feito, e depois a instalação, depois de instalado e a posse em marcha. E com visitas técnicas em loco. O cronograma, como eu disse, sábados, são 4 encontros, são 4 sábados presenciais, tá? E no meio da semana, eu coloquei todas as quartas-feiras, nós teremos aulas online, tá? Que nós vamos resolver exercício, né? Nós vamos fazer cálculo, né? Nós vamos fazer cálculo de vazão, como que se calcula a vazão para uma ET doméstica, industrial. Nós vamos botar realmente a mão na massa, nós vamos escrever, né, pontos cruciais para o sistema, como que se calcula o sistema, né? Não vai ser algo tão aprofundado, mas vai ter uma noção de como que se dimensiona, né, alguns tipos de sistema. Então, por isso da importância da aula presencial. Então, nós teremos FIEG no escritório na parte de manhã, à tarde visita em loco, tá? E nós teremos às quartas-feiras aulas, tá? De bônus, nós vamos entregar 2 encontros com uma mentoria feita comigo, particularmente, né? Às vezes a pessoa quer conversar, quer falar de algo, às vezes de um case que surgiu, ou de uma oportunidade de negócio que surgiu para ele, né? Então, eu vou receber essa pessoa aqui no escritório ou online, né, da forma que previamente, né, um agendamento prévio, e nós vamos trilhar aí um caminho aí para que ele se sinta seguro, né, para que ele tenha segurança e que ele tire mais dúvidas, né, que vão surgir dúvidas. E mesmo depois dessas aulas bônus, sempre vão ter outras dúvidas, mas eu acho que é importante esse suporte para o aluno. Vai ser de suma importância. As considerações finais do curso, então oferece formação completa, a área é flotação, tá? Então, nós temos outras tecnologias, eletrofoculação, nós temos decantação, mas assim, o curso, ele tem um fim específico, ele é um curso para a área de flotação, né? Então, assim, uma tecnologia limpa, né? E nós estamos acoplando isso a uma linha de ozônio. Então, são tecnologias que agora o mercado, a gente vê, né, que cabe isso, né? Que as coisas vão tornando mais acessíveis, né? A gente consegue implementar as unidades de tratamento. Então, a gente vai fazer o curso voltado para a área de flotação e microbolha, tá? A ideia é para atender as indústrias, integrando teoria, visitas técnicas, né, para uma melhor compreensão e capacitação dessa demanda de solução. Então, são 4 encontros presenciais, 4 aulas online, grupo de acompanhamento técnico para dúvidas, consultoria da Versace Ambiental, consultoria da Hidrocicle e, no final, um certificado ambiental. E, com isso, nós teremos 2 encontros de mentoria. Então, o curso que era 2.499, a gente está fazendo para uma primeira turma presencial
50% de desconto, de R$ 1.799. Esse valor assim está muito em conta. Esses dias eu fui para me mandar um valor de palestra, eu 1.000 e não sei quantos, eu falei, recebi duas, eu falei, não, vamos fazer um curso, né, em que o aluno tem capacidade de vir aprender, a gente quer que ele aprenda, então a gente tem que dar acessibilidade, tem que dar, né, sem um valor de mercado em conta. Então, R$ 1.799, o valor para a primeira turma, esse valor é à vista, e tem a oportunidade também de parcelar no cartão em até 12 vezes mais taxas, tá? O aluno que vier, fizer o curso com a gente, completar o curso, concluiu a Versate Ambiental em parceria com a FIEG, nós vamos estar doando para fazer a nossa contribuição social, né, de uma cesta básica por aluno que concluiu o curso. Então a Versate, ela sempre preza em estar devolvendo aí à sociedade de uma forma ou outra essa contrapartida. Então o aluno que vier, matriculou, fez o curso, recebeu o certificado, a gente vai doar. Pode o aluno, se ele quiser vir junto aqui para a gente doar junto, fica à vontade, é sempre bem-vindo de nós doarmos essa cesta básica aí. Marcelo, a gente tem enfrentado aqui alguns problemas em relação à formação de espuma, né? Principalmente a parte de laticínio, a parte cosmética e também no sanitário, que trabalha muito com tensoativos e tem uma carga orgânica relativamente elevada. Como é que a gente pode achar um meio termo da flotação e a redução de espuma na superfície do flotador, né? Eu já enfrentei situação similar a essa. Tem que ter soluções, mas eu só estou puxando a pergunta, viu, Marcelo? Para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Tá certo. Espuma é um problema, né? Muitas vezes forma um volume. Tem casos que parece que nevou na estação de tratamento. E isso aí vem um problema desde lá do processo produtivo, que às vezes o pessoal exagera nos produtos de limpeza, né? Então não se dosa. Por isso que o processo de tratamento ele vem desde lá do processo produtivo, né? Então, para melhorar alguns pontos na estação de tratamento, muitas vezes tem que conversar com o pessoal lá da fábrica, né, para começar a dosar como um todo, todos os produtos, né, todos os ingredientes que formam. Eu falo que é uma sopa, né, então a gente precisa fazer uma receita de uma sopa boa. Não pode botar muito sal, não pode botar muita pimenta, que lá na hora, né, de provar não vai estar legal. Então, tem casos que se usa espumante, mas o espumante atrapalha na geração de microbolhas, né? Tem os raspadores também, mas muitos desses problemas que a gente encontra na indústria parte de também uma conscientização do pessoal lá do processo produtivo, né? Do chão de fábrica lá, para nos auxiliar a gerar esse efluente, né, com maior consciência. Por isso que a pergunta assim, foi bem pertinente, né, Marcelo? Que a gente passa muito por esse flotador. Daí o Tiago vai falar um pouco da experiência dele, do que é o tratamento que começa desde lá na auditoria hídrica até a estação de tratamento, né, Tiago? Pode falar para a gente da sua experiência, Tiago. A gente é acionado aí, agora mesmo, há uns 2 meses atrás, eu tive uma grande experiência lá em Anápolis, um grande gerenciador de resíduo, né? E assim, o pessoal descarta de qualquer jeito, né? Eles acham, por isso que eu falo da gestão, né? A gestão dos efluentes, né, Marcelo? A gente bate muito nessa tecla, né? Que é o gerenciamento, né? Por mais que seja uma estação de tratamento, ela não é ela foi feita para tratar efluente e não resíduo sólido. Muitas vezes, como o Marcelo muito bem colocou, no chão de fábrica ali, eles despejam um produto acabado, né? Eles acham que a ET vai sumir, né? Desaparecer com aquele excesso de espuma ou com o excesso de produto acabado. E a auditoria ambiental, ela é complementando aí agora, respondendo a pergunta do professor, ela é de extrema importância, né?
porque ela é aquele que é a ferramenta que é a nossa bússola, ali é onde a gente vai poder descrever o processo produtivo, o que é produzido, aonde que no manual de treinamento de colaboradores, no manual de operação da estação, qual é a capacidade de tratamento de cada unidade, né? Compreendendo o que é cada unidade, qual que é a função dela no processo de tratamento. E essa auditoria ambiental é de suma importância. Então, é uma ferramenta que nos auxilia e que ajuda o próprio empreendedor, né? Eu sempre falo, olha, você já fez alguma auditoria ambiental, já fez um levantamento técnico do seu processo produtivo? Vamos fazer uma descrição, vamos fazer uma descrição do processo, né? Vamos fazer aqui um memorial de como é que está isso aí e ver se realmente, onde que está esse gargalo, onde que está o problema. Então, eu sou fã, tá, dessa ferramenta, que eu acho que é de suma importância, eu acho que todos os engenheiros ambientais tinham que utilizar isso, tá, não só engenheiros ambientais, engenheiros químicos, pessoas da área ambiental, porque é uma ferramenta muito importante que isso ajuda muito em duas coisas. Em uma coisa que é super importante. Duas coisas. É o equipamento a ser instalado, a tecnologia que pode ser instalada para atender aquele cliente e que é a possível solução dele. É difícil a gente mensurar e calcular um projeto para o cliente quando a gente não tem números, não tem dados substanciais. Isso dificulta muito. Então, o aluno vai vir para aqui, ele vai aprender como que ele faz esse levantamento técnico, né? Ele vai visualizar o que é importante no levantamento, né? Porque existem os dados primários, né? Existem os dados secundários, né? Como que se mensura isso? Então, a nossa ideia realmente, professor, é capacitar mesmo o aluno, e não só para esse curso, depois a gente desenvolver outros cursos e aprimorando o que já tem, né? Porque o conhecimento, como o professor pode falar melhor do que eu, né? Não acaba nunca, sempre tem coisa nova chegando para o mercado, mas é sempre um desafio muito grande. E olha que a gente está no mercado e sempre nos deparamos aí com desafios cada vez maiores aí, professor. Pode complementar e, se quiser, a palavra está com o senhor. Não, realmente era o que eu esperava de resposta, né, Marcelo e o Tiago? Porque às vezes a gente pega lá na ponta, que é a estação, e daí a coisa começa a degringolar e a culpa é da estação do operador, né? E a coisa, na verdade, é uma cadeia, né? Que vem e arrebenta lá justamente nesse tratamento de efluentes. Por isso que é muito importante que tenha profissionais capacitados, habilitados, tanto para levantar dados, avaliar, gerir, projetar e operar, né? Acompanhar isso aí. Isso aí eu queria complementar. Obrigado aí, Marcelo, Tiago. Isso aí. É isso aí. E eu deixo aberto aqui, nós temos aqui 8 minutos, né? Eu vi aqui que tem pessoas aqui que estudaram comigo, a Ana, né? Vi aqui que tem pessoas aqui que nós estudamos juntos, cursamos juntos. Ô, Ana, prazer ter você aqui na nossa live aqui. Quiser dar uma palavrinha aqui, sempre uma honra. Eu queria sim. Então, boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasada, estou com a minha mãe, não está muito bem, e eu estava ocupada ali. Mas é uma curiosidade, assim, pelo que eu entendi, né, do curso, a parte teórica, a parte prática, uma questão que eu tinha acabou sendo respondida agora, que é essa parte de todo o diagnóstico inicial e tudo, né, para vocês ter condições de dimensionar, né, o sistema e tudo mais. A minha pergunta é, Tiago, a gente vai conseguir trabalhar, por exemplo, no curso, é uma curiosidade que eu tenho, você está numa indústria, ele já tem um sistema, né, e esse sistema já não está operando, já não está bom, ele quer substituir e tudo mais. Na minha cabeça, eu posso estar enganada, o sistema que não vai ser operado mais, que é o que ele tinha ali, isso funciona meio que um passivo que ele tem ali. O que é feito em relação a isso, né, numa indústria que vai mudar o seu sistema de tratamento? Porque o antigo, ele passa a ser um passivo. O que acontece com isso? É uma curiosidade que eu tenho. Tá, eu vou contar uma experiência minha de como que eu faço, né, que isso também vai fazer parte do curso também. Mas eu já vou dando aqui um spoiler aqui.
Eu, Thiago, chego no cliente, muitas vezes ele tem um sistema de tratamento, né? Mas por isso que eu falo que sempre tem que fazer um levantamento técnico do empreendimento, né? Esse levantamento técnico, às vezes ele acha que aquele sistema está obsoleto, que não está tratando. O que vai nos responder isso é justamente a auditoria, é esse levantamento técnico. Porque muitas vezes o sistema dele está bom. Às vezes o que falta é implementar ali uma unidade anterior, ou no meio, ou posterior, ou o operador que não está sabendo. Quando a gente tem a capacidade de enxergar isso, a gente consegue até orientar o empreendedor e o próprio operador. Eu já cheguei em locais que o cara tinha um bom sistema, o que precisava era só de um treinamento. Para que eu vou querer vender um produto para um cliente, onerar isso para o cliente, sendo que não tem necessidade? Então, a Versace, a Hidrociclo, em parceria, a gente trabalha sempre com a transparência, né, disso. E então, já chegou ao ponto de falar, olha, o senhor não precisa adquirir nenhum outro equipamento, é simples, o senhor vai gastar, o senhor vai investir em treinamento, ponto. E quem vier para fazer o curso, à medida que nós estamos avançando nas aulas e nas visitas em loco, vocês vão ver que esse sistema, muitas coisas que dá flotação, nós vamos conseguir aplicar na decantação, de identificar alguns pontos críticos, se é de parte civil, se é da parte operacional, porque nós temos que desmembrar, né, o que é comprometimento da área civil. Às vezes o piso ali está com problema, que pode ocorrer um dano ao colaborador, a gente precisa identificar isso, né, e isso já envolve engenharia de segurança do trabalho, né, já teve casos de falar assim, olha, não tem condições, vamos abortar qualquer trabalho aqui, porque não tem a condição mínima nem de operar. Então, a gente separa o que é parte civil, o que é parte hidráulica, o que é parte operacional, e ter essa visão 360. Eu costumo falar o seguinte, a gente que é da área de efluentes, a gente precisa ter uma visão 360, né? E ir anotando. E tudo isso é através de ferramenta. Isso aí é através de vivência na área, de ir até o cliente. Teve dificuldade, me procura o Marcelo, a gente vai estar aqui disponível para vocês, viu, Ana? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, assim, ainda não estou satisfeita não, Thiago. No caso de você abandonar do cliente, ter que abandonar o sistema e partir para outro mesmo. O passivo, como que vocês trabalham o passivo que ele tem lá, ou não, ele vai ter que se virar com o passivo que ele tem, do sistema antigo? Do sistema antigo. Se ele tiver que trocar 100%. Geralmente a gente aproveita grande parte do que ele tem, por exemplo, igual reservatórios e caixas, né? A gente, com um sistema de flotação, o Marcelo tem uma unidade bem compacta e isso se encaixa perfeitamente bem, casa muito bem com o que ele já tem. Então, não necessariamente ele precisa se desfazer de tudo. Então, a gente pega o que ele tem, o Marcelo entra, faz todo o levantamento para projeto e isso é apresentado. Só para você ver, nós estamos com um cliente agora que nós vamos aproveitar uma caixa enterrada que ele tem, que é de uma água de osmose, né? Então, o Marcelo, em conjunto, nós participamos de reuniões para tomada de decisão. E isso a gente apresenta para o cliente. Olha, a gente pode manter essa caixa aqui? Não, a gente pode botar esse reservatório. Essa caixa que o senhor já tem vai nos servir para isso.